Nessa questão que você me mandou, ela diz o seguinte: em um equipamento industrial, um anel de alumínio deve ser encaixado em um cano, como mostra a figura. Então, ele está se referindo a este anel aqui. Entretanto, a temperatura inicial, então já temos aqui o seguinte dado, uma temperatura inicial. Então, temos a temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. Os diâmetros externo do cano e interno do anel são iguais a 30 centímetros. Então, ele está dando os diâmetros do anel, o que impossibilita o encaixe. O anel então é aquecido para que ele dilate até que o diâmetro fique 0,5 milímetro maior, de forma a permitir o encaixe. Então, para o anel, para se encaixar, ele precisa dilatar. Então, ele precisa dilatar, que fica um pouco maior, que no caso é o 0,5 milímetro, para que possa esse anel encaixar no tubo. Então, ele deu o coeficiente de dilatação linear, que é este. Então, vamos anotar. Coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, é igual a 25 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius, elevado a menos 1. Neste contexto, a temperatura final, então, já dá para entender que a questão está pedindo a temperatura final em graus Celsius, que proporcionou essa dilatação é de aproximadamente. Bem, se ele quer a temperatura final, e a questão deixou claro que eu quero que tenha uma dilatação do meu anel para que possa encaixar no meu tubo, então significa que houve uma variação de energia. Ou seja, houve uma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Bem, se eu desenhar a minha circunferência, ele está dizendo que o diâmetro precisa se dilatar. Se o meu diâmetro, que era 30 milímetros, ou quero dizer 30 centímetros, e eu quero que ele dilate 0,5 milímetro, então podemos perceber que é uma dilatação de comprimento, é uma dilatação linear e não dilatação superficial. Então logo, o que vem em mente, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, a variação de comprimento, está vendo esses termos aqui? Está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar L inicial, alfa, é igual, ou seja, eu passei dividindo para cá. E isolei a variação de temperatura. Eu sei que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A questão ela não quer a temperatura final? Pois é, então o que você vai fazer? Eu vou pegar aqui a temperatura inicial e jogar para o outro lado. Como ela está subtraindo, ela vai passar somando. Então, a temperatura final é igual a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes alfa menos, no caso mais, temperatura inicial. Pronto. Eu já tenho a minha temperatura inicial.
Já tenho minha temperatura inicial, já tenho meu coeficiente aqui. O que está faltando, no caso, é a variação de comprimento. Então, meu comprimento inicial é igual a quanto? Olha aqui, 30 centímetros. E a minha variação de comprimento, para que ele possa, a área encaixar aqui no meu tubo, é igual a 0,5 milímetro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse meu comprimento inicial, que está em centímetro, e vou passar para milímetro. Então, vamos começar aqui. Metros, decímetro, centímetro. Eu quero transformar... e milímetro. Então, eu quero transformar centímetro para milímetro. Então, no caso, uma casa dessa vale quanto? 10. Então, se eu quero transformar da esquerda para a direita, você multiplica. Então, eu vou multiplicar aqui por 10, que vai ficar igual 300 milímetros. Agora que eu já tenho todos os meus dados, é só resolver a questão. Temperatura final é igual a variação, que é 0,5, dividido pelo comprimento inicial, 300, vezes alfa, que é 25 vezes 10 elevado a menos 6, mais 20. Isso aqui é igual a quanto? Eu vou pegar 3, multiplico por 25, que vai dar 75, vezes 10. Tá vendo esses dois zeros aqui? Então, é 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 6, 0,5, mais 20. Então, a temperatura final é igual... Eu vou pegar esse 5 e colocar em notação científica, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 75 vezes 10. Tá vendo esse meu expoente aqui? Eu vou somar eles, tá? Vai ficar 2 mais menos 6. Mais comente vai dar menos, então 2 menos 6 é igual a menos 4. Então aqui vai ficar menos 4 mais 20. Isso aqui é igual a quanto? Eu vou dividir 5 por 75, que vai me dar aproximadamente 0,0667 vezes 10. Tá vendo aqui elevado a menos 1 e aqui menos 4, mesma base, subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 1 menos 4. Então a temperatura final é igual a quanto? Quantas... Eu vou pegar essa vírgula e arrastar ela para cá. 1, 2, 3. Eu vou colocar minha vírgula bem aqui. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Para a vírgula ficar aqui. Eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 3. Porque eu estou movendo 1, 2, 3 casas. Então, para a vírgula mover da esquerda para a direita, eu tenho que multiplicar. Eu vou multiplicar por quanto? 3 casas. Então, no caso, é 3 zeros. Vezes 10. Menos com menos vai dar mais. Menos 1 mais 4. Que vai me dar menos mais 3. Então, aqui vai ficar 3. Só um pequeno detalhe. Quando eu disse que você tem que mover a vírgula para cá, são 3 casas, você tem que colocar o número 3 aqui. Mas você também tem que colocar menos aqui. Vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque 0,0667, isso aqui é igual a quanto? Eu quero mover 3 casas. A vírgula vai ficar aqui. Então vai ficar 0. No caso vai ficar 6,7
dividido por 1000. Por quê? Porque se eu estou dividindo por 1000, quer dizer que eu vou pegar essa vírgula e mover 3 casas para o lado direito. Então, no caso, eu volto para cá novamente. Então, se eu estou dividindo por 1000, então isso vai ficar igual a quanto? 66,7 sobre 10 elevado a 3. Eu vou separar aqui, ó. Eu sei que existe o número 1 aqui. Então vai ficar 66,7 vezes 10 elevado a menos 3. Tá vendo? É a mesma coisa. Isso aqui é isso aqui. Eu só estou escrevendo de uma forma diferente. Então a temperatura final vai ser igual a 66,7. Aqui, ó. Mais 20 vem para cá. Mais 20. Aqui, mesma base. Somos expoente. Então vai ficar menos 3, mais 3, mais 20. Então a temperatura final é igual a 66,7 vezes 10 elevado a 0 mais 20. Então a temperatura final é igual a quanto? Bem, isso aqui a gente sabe que vai dar 1. Então vai dar 66,7 mais 20, que é igual a 86,7 graus Celsius, que você pode arredondar para 87 graus Celsius. Tá aí a nossa resposta.